Quando olhamos para uma família sorridente em uma foto, raramente imaginamos o que pode estar escondido por trás de um sorriso. Eu sempre me pergunto: até que ponto alguém pode manter as aparências antes que a verdade comece a apodrecer por dentro? Hoje, eu quero contar a história de um homem que fez exatamente isso. Um pai de família que parecia ter tudo, mas que escondia dentro de si um segredo sombrio. Um segredo que destruiu tudo o que ele dizia amar. Essa é a história de Chris Watts, o pai que matou a própria família e tentou convencer o mundo de que não sabia de nada. Chris Watts nasceu em 16 de maio de 1985, em Spring Lake, Carolina do Norte. Era descrito como um homem calmo, reservado, trabalhador. Alguém que parecia incapaz de machucar uma mosca. Em 2010, ele conheceu Shannon Catherine Hruzusek, uma mulher vibrante, extrovertida, cheia de energia. Shannon era o oposto dele em tudo: falante, comunicativa e sempre presente nas redes sociais. Em 2012, eles se casaram e logo tiveram 2 filhas, Bella e Celeste, a Cecé. Nas redes sociais, a vida dos Watts parecia perfeita. Fotos felizes, viagens, sorrisos, declarações de amor. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Shannon enfrentava problemas de saúde, incluindo lúpus, e dependia muito do apoio de Chris. Ela trabalhava vendendo suplementos de bem-estar, gravando vídeos motivacionais. Chris, no entanto, parecia cada vez mais distante. Passava horas na academia, ficava em silêncio, evitava demonstrações de carinho. Ninguém sabia ainda, mas Chris havia começado um caso extraconjugal. A outra mulher se chamava Nicole Kessinger, uma colega de trabalho. Nicole acreditava que ele estava se divorciando e que vivia uma nova fase. Mas, em casa, Shannon lutava para salvar o casamento. Ela percebia o marido frio, distante, e tentava entender o que estava acontecendo. Mandava mensagens, fazia vídeos, pedia que ele voltasse a ser quem era. No verão de 2018, ela viajou com as filhas para visitar a família. Durante a viagem, Chris quase não ligava, não respondia, não demonstrava saudade. Shannon começou a perceber. Algo estava terrivelmente errado. Em agosto, ela voltou para casa, grávida de 15 semanas de um menino, Nico. Na madrugada de 13 de agosto de 2018, as câmeras registraram Shannon chegando em casa. A partir desse momento, ninguém mais a veria viva. Na manhã seguinte, a amiga Nicole Atkinson ficou preocupada. Shannon não respondia mensagens, não apareceu à consulta médica e estava em completo silêncio. Nicole foi até a casa dos Watts, bateu na porta, tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Ela ligou para Chris, pedindo que fosse até lá. Quando ele chegou, parecia calmo demais. Disse que não sabia onde Shannon estava, que talvez tivesse saído com as meninas. Mas algo não fazia sentido. O carro estava na garagem. O celular dela estava em casa. A bolsa, as chaves, tudo estava lá. Nada indicava que ela tivesse ido embora. Nicole sentiu. Tinha algo terrivelmente errado. A polícia foi chamada. Chris colaborou. Pelo menos parecia. Deixou os agentes entrarem, respondeu perguntas e até deu entrevistas para a TV. Diante das câmeras, ele dizia frases ensaiadas, com um olhar vazio. "Eu só quero que elas voltem", disse ele. Não sei o que aconteceu. Mas o comportamento de Chris não convencia ninguém. O vizinho Nate, que tinha câmeras de segurança, mostrou à polícia as gravações. Nelas, Chris aparecia na garagem, carregando algo no carro durante a madrugada. Quando ele saiu da casa do vizinho, Nate olhou para o policial e disse: "Esse cara está agindo de um jeito muito estranho." Nos dias seguintes, a pressão começou a aumentar. O FBI e a polícia local começaram a investigar mais a fundo, e as contradições de Chris começaram a surgir. Ele falava coisas diferentes a cada entrevista, se contradizia, parecia nervoso. Então, no dia 15 de agosto, ele foi chamado para uma nova rodada de interrogatórios. Foi quando os agentes trouxeram algo inesperado: um detector de mentiras. Chris aceitou fazer o teste e falhou miseravelmente. A partir daí, o jogo virou. Os investigadores sabiam que ele estava mentindo, mas precisavam de uma confissão. Foi então que Chris pediu para falar com o pai, Ronnie Watts. Dentro da sala, entre lágrimas e hesitação, ele contou uma versão distorcida da história. Disse que tinha visto Shannon matar as filhas e,
tomado por raiva, a teria estrangulado. Mas os investigadores sabiam que aquilo não fazia sentido. As evidências não batiam. E aos poucos, Chris foi se contradizendo mais uma vez. Depois de horas de pressão, ele finalmente confessou. Confessou que havia matado Shannan durante uma discussão no quarto, estrangulando-a com as próprias mãos. E, em seguida, levou o corpo dela e das duas filhas pequenas até um campo de petróleo da empresa onde trabalhava. Ali, ele enterrou Shannan em uma cova rasa e colocou Bella e Celeste dentro de tanques de petróleo. Tudo isso para esconder o que havia feito. Os detalhes do crime são devastadores. Durante a confissão completa, Chris revelou que Bella, a mais velha, acordou e viu o pai carregando o corpo da mãe. Assustada, perguntou: "Está tudo bem com a mamãe?" E ele respondeu: "Sim, vai ficar tudo bem." Mas não ficou. Pouco tempo depois, ele sufocou as duas meninas com um cobertor, uma de cada vez. Um ato frio, sem sentido, que tirou não apenas vidas, mas também qualquer traço de humanidade que restava nele. Os corpos foram encontrados no dia 16 de agosto de 2018. A notícia chocou os Estados Unidos. Um pai de família aparentemente perfeito tinha cometido um dos crimes mais horríveis do país. A casa dos Watts, antissímbolo de uma vida abençoada, agora era o cenário de uma tragédia impossível de compreender. Durante o julgamento, Chris se declarou culpado de 9 acusações, incluindo assassinato em primeiro grau, aborto ilegal do bebê Nico e ocultação de cadáver. Em novembro de 2018, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Shannan, Bella, Celeste e o pequeno Nico foram sepultados juntos, e a família de Shannan nunca parou de lutar para manter viva a memória dela. Mas a pergunta que ficou foi: por quê? O que leva alguém a destruir a própria família dessa forma? Durante as investigações, Chris disse que se sentia preso, que queria começar uma nova vida com a amante, que não sabia como sair da situação em que estava. Ele acreditava que se livrar da família resolveria seus problemas. Mas no fundo, era apenas um homem fraco, incapaz de lidar com suas próprias escolhas, com sua própria culpa. Nos meses seguintes, o caso ganhou enorme atenção na mídia. Um documentário da Netflix, chamado American Murder: The Family Next Door, mostrou gravações reais, mensagens, vídeos e entrevistas que revelaram o abismo emocional por trás da fachada de família perfeita. Pelas câmeras e registros, é possível ver a doçura das meninas, o amor de Shannan e o olhar vazio de Chris, um olhar que agora sabemos o que escondia. O mais assustador nesse caso é que ele não começou com ódio. Começou com indiferença, um distanciamento silencioso, um coração que foi se tornando frio, até que nada mais importava. Chris Watts é o retrato de como o mal pode nascer dentro da normalidade. De como alguém pode sorrir para a câmera, abraçar os filhos e, ao mesmo tempo, planejar o impensável. Hoje, ele cumpre pena em uma prisão de segurança máxima, vivendo sozinho com o peso das próprias ações. Segundo registros, ele lê a Bíblia todos os dias e diz ter se arrependido. Mas para o mundo, nenhum arrependimento é suficiente. Nada pode trazer de volta Shannan, Bella, Celeste e o pequeno Nico. Há algo profundamente perturbador nesse caso. A facilidade com que o ser humano pode esconder o mal, atrás de uma vida aparentemente perfeita. Quantas famílias parecem felizes nas redes sociais, mas vivem em silêncio, cheias de dor, ressentimento e medo? O caso de Chris Watts é um lembrete cruel de que nem tudo o que reluz é real. De que a escuridão, às vezes, vive dentro de 4 paredes iluminadas por sorrisos falsos. E é impossível não pensar em tudo o que poderia ter sido evitado. Um pedido de ajuda, uma conversa sincera, um simples "preciso de ajuda" poderiam ter mudado tudo. Mas o silêncio matou antes mesmo do crime acontecer. Se você chegou até aqui, talvez sinta o mesmo que eu. Um nó na garganta, um desconforto profundo, uma pergunta que ecoa: como alguém pôde fazer isso? Não existe resposta suficiente. Mas existe uma certeza. É importante continuar contando essas histórias, para que nunca sejam esquecidas. E para que sirvam de alerta. O mal não veste máscaras de monstros. Às vezes, ele sorri nas fotos de família, diz "eu te amo" antes de dormir, e finge que tudo está bem. Mas a verdade
sempre encontra um jeito de aparecer. Se você gosta de conhecer histórias reais, que revelam o lado mais sombrio da natureza humana, inscreva-se agora no canal Mistérios à Mostra. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que também ama investigações reais e conte nos comentários: você acredita que o mal nasce? Ou é criado pelas circunstâncias? Até o próximo mistério.